E se eu lhe dissesse que a diferença entre a sua situação financeira atual e a vida de abundância que você deseja não está na intensidade do seu trabalho, mas no poder oculto das palavras que você usa todos os dias? Imagine por um momento que todo o esforço, todas as horas extras, toda a energia que você investiu buscando segurança e reconhecimento foram aplicadas a uma porta fechada, enquanto ao seu lado sempre esteve uma chave mestra. Esta chave não é forjada no suor, mas no som. Ela não exige mais força, mas mais sabedoria. A verdade desconfortável e ao mesmo tempo libertadora é que a maioria das pessoas vive como escrava de uma realidade que ela mesma descreve e reforça a cada sentença, sem jamais perceber que possui o poder divino de reescrever o roteiro a qualquer momento. A persuasão mais importante, aquela que de fato molda o seu destino, não é a que você exerce sobre os outros, mas a que exerce sobre a própria realidade. Este poder não é uma descoberta recente, um truque psicológico da moda ou um segredo guardado por bilionários. Pelo contrário, é um código milenar, uma tecnologia da alma que foi escondida à vista de todos, registrada no livro mais lido da história, esperando pacientemente para ser decifrada. É uma lei universal tão fundamental quanto a gravidade, que opera silenciosamente, quer você acredite nela ou não. Estamos prestes a desvendar como suas palavras não são meros descritores de sua condição, elas são as programadoras da sua experiência. Você tem usado essa ferramenta divina de forma inconsciente, muitas vezes contra si mesmo, para solidificar as paredes da sua própria prisão financeira e profissional. Hoje, você aprenderá a usá-la como a ferramenta de criação que ela sempre foi, para dissolver essas paredes e construir o palácio que sua alma reconhece como lar. O que vou compartilhar com você não é uma teoria, mas a revelação de um mecanismo que explica por que indivíduos com menos talento aparente ascendem com facilidade, enquanto outros, cheios de brilhantismo, permanecem invisíveis e ignorados. Ao final deste nosso tempo juntos, a própria natureza da sua comunicação será transformada. Você não apenas aprenderá uma nova forma de falar, mas recuperará um poder inato. Você entenderá como usar sua voz não para pedir, não para competir, não para lutar por um lugar ao sol, mas para decretar a sua posição, para comandar a atenção e para chamar à existência uma vida de significado, influência e prosperidade que, neste exato momento, espera apenas pela sua permissão verbal para se manifestar plenamente em sua experiência. A jornada para essa maestria começa agora. Você conhece aquela sensação, o nó no estômago que se forma momentos antes de uma reunião importante. Você se preparou, pesquisou, tem a solução perfeita, uma ideia que poderia mudar tudo. Mas quando chega a sua vez de falar, algo acontece. A voz, que era tão clara e confiante nos ensaios mentais, sai trêmula, quase como um pedido de desculpas. Você vê os olhares se desviando, a atenção se dissipando como fumaça, e suas palavras, que deveriam ser pontes de ouro para o reconhecimento, se tornam pedras que afundam no silêncio indiferente da sala. A reunião termina, e sua ideia genial morre ali, sem nunca ter tido a chance de respirar, deixando para trás apenas o eco amargo da oportunidade perdida e a sensação de que você, mais uma vez, falhou em comunicar seu verdadeiro valor. Imagine a cena, a conversa com seu gerente sobre aquela promoção tão esperada. Você ensaiou os pontos, listou suas conquistas, preparou seus argumentos como um general prepara suas tropas, mas na hora decisiva, as palavras certas se escondem. Você tenta articular seu merecimento, mas a conversa é sutilmente desviada para metas futuras, para o próximo semestre, para um vago elogio que não se converte em avanço. Você sai daquela sala com um sorriso educado no rosto, mas por dentro sente o peso esmagador da derrota. Não é a rejeição que mais dói, mas a terrível clareza de que você não foi capaz de fazer a outra pessoa enxergar o valor que você sabe que possui. É a frustração de ter o mapa do tesouro, mas ser incapaz de descrever onde ele está enterrado. Pense naquele peso no peito durante a viagem de volta para casa. O rádio está desligado. O mundo lá fora está mudo, mas sua mente é um turbilhão de ruídos. Você repassa cada frase da conversa, cada hesitação, cada olhar que não conseguiu sustentar. Por que eu não disse aquilo? Você se pergunta. Por que minhas palavras não têm poder? É um tribunal silencioso, onde você é ao mesmo tempo o acusador, o réu e o juiz. Essa tortura mental não é sobre o dinheiro ou o cargo.
É sobre a identidade. É o pensamento silencioso que sussurra a mentira mais devastadora de todas. Talvez eu não seja bom o suficiente. Essa voz não é a sua, mas você a tem escutado por tanto tempo que começou a acreditar nela. E essa sensação de invisibilidade se espalha para além do trabalho, não é verdade? Ela contamina as conversas em família, as negociações do dia a dia, a forma como você se posiciona no mundo. Quantas vezes você engoliu uma opinião para evitar conflito? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia simplesmente porque a energia necessária para argumentar parecia grande demais? Cada uma dessas pequenas renúncias é um golpe na sua autoconfiança, uma camada a mais na armadura da invisibilidade que você mesmo construiu, sem perceber. Você se sente como um espectador da sua própria vida, assistindo às oportunidades passarem, destinadas a pessoas que talvez não sejam mais inteligentes ou mais capazes, mas que simplesmente sabem como comandar a realidade com suas palavras. Você conhece o paradoxo de trabalhar incansavelmente, de ser leal, de entregar resultados consistentes e ainda assim ver outros, menos experientes, mas mais articulados, ultrapassando você? É uma das maiores injustiças do mundo corporativo e da vida. Gera uma ansiedade profunda, a percepção assustadora de que sua capacidade de influenciar seu próprio futuro, de construir segurança para si e para sua família, está diminuindo a cada dia que passa. O tempo avança e a janela de oportunidade parece se fechar. A energia da juventude se foi e agora, mais do que nunca, você precisa que sua sabedoria e sua experiência falem mais alto. Mas como? Se a sua voz parece presa em sua garganta. Essa dor não é apenas mental, ela se manifesta fisicamente. Na tensão nos ombros, na dificuldade para dormir, na sensação de estar constantemente em alerta, esperando a próxima situação onde você terá que provar seu valor e temendo falhar novamente. É o fardo de sentir que você tem um potencial imenso trancado dentro de si, mas perdeu a chave da cela. Você observa o mundo, vê as pessoas construindo riqueza, influência, legados e se pergunta qual é o segredo que elas conhecem e que você não conhece. Você se sente como se estivesse jogando um jogo cujas regras nunca lhe foram ensinadas e a frustração de estar sempre um passo atrás é exaustiva. Essa constante batalha para ser ouvido, para ser visto, para ser valorizado, mina a sua força vital. Você começa a duvidar de suas próprias ideias antes mesmo de expressá-las. Você se sabota, se diminui, se contenta com as migalhas, porque lutar pelo banquete parece uma batalha perdida. Você já tentou de tudo, não foi? Cursos, livros, técnicas, mas nada parece mudar a dinâmica fundamental. A sensação de impotência permanece, a frustração se aprofunda. Você não está apenas estagnado, você sente que está regredindo, que o mundo está se movendo mais rápido e sua voz está se tornando cada vez mais inaudível em meio ao barulho. Mas eu lhe pergunto, e se essa luta toda não for necessária? E se o poder que você busca não estiver em aprender a gritar mais alto, mas em aprender a falar com uma frequência diferente? E se a chave para destravar sua voz e seu valor não estiver em técnicas externas, mas em um realinhamento interno profundo com uma lei universal que você está prestes a compreender? A sua dor é real, ela é válida, e ela é o exato ponto de pressão necessário para forçar a abertura de uma nova porta. Finalmente, alguém entende você, e o que eu vou lhe mostrar não é um mapa para sair da sua situação, mas a bússola que sempre esteve em suas mãos. Diante dessa dor, é natural que você tenha buscado soluções no conhecimento comum do mundo. Talvez você tenha investido em cursos de oratória, que prometiam eliminar o medo de falar em público. Talvez tenha lido livros sobre linguagem corporal, praticando posturas de poder em frente ao espelho, ou memorizado listas de palavras de impacto para usar em negociações. E embora essas ferramentas possam oferecer um polimento superficial, elas invariavelmente falham em entregar a transformação profunda que sua alma anseia. Elas são como galhos de uma árvore sem raiz. O inimigo sutil que enfrentamos não é a falta de técnica, mas a crença de que a persuasão é uma performance externa, uma máscara que se veste para a batalha. Esse é o caminho do esforço, uma tentativa exaustiva de consertar por fora aquilo que está desalinhado por dentro. E é por isso que, no fundo, você ainda se sente como um impostor. O verdadeiro adversário, a verdadeira barreira entre você e a sua prosperidade, é essa ideia moderna e incompleta de que a influência é um conjunto de truques psicológicos. É a crença de que você pode manipular a percepção dos outros
sem antes dominar a sua própria. Essas técnicas falham porque não alteram a fonte do poder, a frequência interna daquele que fala. Você pode ter o roteiro perfeito, a postura correta e a dicção impecável, mas se o seu subconsciente vibra na frequência da dúvida, da escassez e da invisibilidade, suas palavras nascerão mortas, desprovidas da força vital da convicção. Elas serão como cascas de nozes vazias, parecendo promissoras por fora, mas sem substância por dentro. Continuar nesse caminho é como tentar velejar com as velas esticadas, mas sem vento, há muito esforço e nenhuma propulsão. Agora, permita-se considerar uma outra via, um caminho que não se baseia no esforço, mas no alinhamento. Este caminho não lhe ensina a fingir confiança, mas a cultivar uma certeza tão profunda que suas palavras se tornam a manifestação natural dela. Em vez de adicionar camadas de técnicas externas, este caminho o convida a remover as camadas internas de crenças limitantes que sufocam sua voz autêntica. O caminho do alinhamento compreende uma verdade fundamental. A persuasão mais poderosa não acontece de boca para ouvido, mas de alma para alma. Trata-se de alinhar seus pensamentos, suas crenças e suas palavras com uma verdade superior, de modo que, quando você fala, não é apenas você quem fala, mas uma lei universal que fala através de você. A mudança que você busca não está em um novo script, mas em uma nova fonte de poder. Para encontrar a raiz desse poder, não olhamos para as descobertas da psicologia moderna, mas retrocedemos no tempo. Há quase 3.000 anos, em uma era de ouro de sabedoria e esplendor, o homem mais rico e sábio que a história registra, o rei Salomão, não escreveu um livro de dicas de negócios ou um manual de autoajuda. Em vez disso, ele observou as leis invisíveis que governam a ascensão e a queda dos homens e das nações e codificou a mais fundamental de todas as leis da influência em uma única e densa sentença. Este não é um segredo enterrado em uma tumba esquecida, é uma chave deixada à vista de todos, um artefato sagrado que tem sido lido como poesia, quando na verdade é um manual de física quântica para a manifestação da realidade. A verdade que você está prestes a redescobrir foi a fundação sobre a qual reinos foram construídos. Com a solenidade de um juiz universal declarando um veredito final, Salomão escreveu, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a seguinte lei do universo: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. É crucial que você entenda. Isto não é uma metáfora, não é uma sugestão para ser gentil ou falar positivamente. É a declaração de um mecanismo. É uma fórmula que afirma que o instrumento que você usa para saborear a comida e se comunicar com o mundo é, ao mesmo tempo, o mais poderoso dispositivo de criação ou destruição à sua disposição. A palavra poder aqui não significa influência social, significa autoridade causal. Significa que sua língua detém a jurisdição sobre o que vive e o que morre em sua experiência, em suas finanças, em sua carreira. Esta é a peça que faltava no quebra-cabeça da sua frustração. Esta é a razão pela qual o esforço bruto não foi suficiente. Você tem tentado construir um império com as mãos, enquanto o poder de decretar a sua existência sempre residiu na sua boca. O que Salomão revelou e o que mestres da mente como Napoleon Hill mais tarde traduziram para a linguagem do século XX é uma verdade sobre a física da criação. Suas palavras carregam uma frequência vibracional, uma instrução subatômica que o universo não tem outra escolha senão obedecer. Ao compreender este princípio, não como um dogma religioso, mas como uma tecnologia operacional da consciência, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e assume sua posição de direito como o arquiteto da sua realidade. Agora, vamos decodificar como usar essa chave. Vamos agora ao coração do mecanismo, ao primeiro pilar da decodificação desta lei antiga. O primeiro segredo é este: sua palavra é um decreto, não uma descrição. A esmagadora maioria da humanidade vive em uma hipnose reativa, usando a linguagem como um espelho para refletir e, portanto, reforçar a realidade que os cerca. Eles dizem: estou com dívidas, é difícil conseguir uma promoção, o mercado está ruim, e cada uma dessas sentenças é um prego a mais, fixando essa realidade indesejada em sua experiência. Eles são meros repórteres de sua própria vida, narrando um desastre em tempo real. A sabedoria antiga, no entanto, nos ensina a quebrar esse espelho. Ela nos convida a parar de descrever o que é e a começar a decretar o que será. Você não está aqui para narrar a batalha. Você está aqui para comandar a vitória. Este
É o princípio da autossugestão que Napoleon Hill redescobriu e ensinou como a base de toda grande fortuna. Hill entendeu que o subconsciente não questiona as ordens que recebe, ele simplesmente as executa. Quando você repetidamente descreve sua falta, sua dificuldade, sua estagnação, você está dando ordens claras ao seu subconsciente para criar mais do mesmo. Ele diligentemente ajusta sua percepção, sua energia e suas ações para garantir que sua realidade externa corresponda à sua narrativa interna. Decretar, por outro lado, é o ato de emitir uma nova diretriz. É uma reprogramação consciente. É olhar para a montanha da dívida e, em vez de descrever seu tamanho, comandar. Mova-se. É uma mudança fundamental de identidade, de vítima das circunstâncias para autor da sua história. A sua língua, ensinava Salomão, é o leme de um grande navio. Imagine sua vida como uma embarcação imensa, com todo o seu potencial, seus sonhos e seu destino a bordo. As circunstâncias externas, a economia, a opinião dos outros, os desafios inesperados, são como os ventos e as marés. Elas são poderosas, sem dúvida. Mas o que determina a direção final do navio não é a força da tempestade, mas a pequena peça de metal na popa. O leme. Sua língua, com as palavras que você escolhe consistentemente, é esse leme. Uma pequena mudança na sua fala diária, um ajuste de curso de descrever a falta para decretar a abundância, pode parecer insignificante no momento, mas ao longo do tempo, o levará a um destino completamente diferente. Pense também em suas palavras como sementes. O campo da sua mente e o universo ao seu redor são um solo infinitamente fértil. Cada palavra que você profere é uma semente que você lança nesse solo. Se você planta sementes de dúvida, medo e escassez, você inevitavelmente colherá uma safra de frustração e fracasso. É a lei da semeadura e da colheita. Não se pode plantar ervas daninhas e esperar colher rosas. A beleza e o poder aterrorizante desta lei é que ela é impessoal. O solo não julga a semente, ele simplesmente a nutre até que ela se manifeste. Portanto, a aplicação prática começa com a jardinagem consciente da sua fala. Você precisa se tornar o guardião vigilante do que planta, arrancando as ervas daninhas da reclamação e plantando deliberadamente as sementes do seu desejo. A aplicação mental imediata é esta: transforme cada reclamação em um decreto. Faça um inventário honesto das frases de escassez que você repete em sua mente e em suas conversas. A mais comum, a que envenena a prosperidade de milhões. Eu não tenho dinheiro suficiente. Este não é um fato, é uma maldição que você lança sobre si mesmo. A partir de hoje, você vai interceptar esse pensamento, essa frase, e substituí-la por sua contraparte criativa. Não é uma questão de mentir para si mesmo, mas de declarar uma verdade superior que ainda não se manifestou fisicamente. Você está falando as coisas que não são como se já fossem, que é a própria definição de fé. O decreto que você usará não é simplesmente "eu tenho dinheiro". Isso pode criar um conflito direto com sua realidade atual e ser rejeitado por sua mente consciente. Em vez disso, você usará uma declaração de processo, uma afirmação de fluxo. O decreto é: a abundância divina flui para mim e através de mim, de maneiras esperadas e inesperadas. Analise o poder dessa frase. Abundância divina eleva a fonte para além do seu emprego ou de qualquer canal limitado. Flui para mim afirma que você é um receptor digno e, através de mim, o posiciona como um canal, não um beco sem saída, o que permite que a energia da prosperidade circule. Esta é uma palavra decreto que realinha toda a sua frequência energética. O trabalho de reprogramação exige disciplina. Nos primeiros dias, sua mente lógica, viciada na evidência dos 5 sentidos, irá resistir. Ela dirá: "Isso é ridículo. Olhe para sua conta bancária". Sua tarefa não é discutir com essa voz. Sua tarefa é gentilmente, mas firmemente, ignorá-la e repetir o decreto. Lembre-se, a repetição não é para convencer sua mente consciente, é para impregnar seu subconsciente. É um ato de treinar uma parte mais profunda de si mesmo para aceitar uma nova verdade como sua realidade operacional. Trate isso como um exercício sagrado, um momento diário de realinhamento com a lei da criação. Ao praticar a palavra decreto, você notará uma mudança sutil, mas profunda. Sua percepção começará a mudar. Você começará a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Pessoas e recursos começarão a aparecer em sua vida de maneiras que parecem coincidências milagrosas, mas que, na verdade, são a resposta do universo à sua nova frequência vibracional. Você está literalmente afinando o seu ser
para a estação de rádio da abundância. A ansiedade da falta começa a se dissolver, substituída por uma calma confiança no fluxo da vida. Este é o primeiro e mais crucial passo para recuperar seu poder. Esta prática não é sobre pensamento positivo passivo, é sobre comando verbal ativo. Você está assumindo a autoridade que lhe foi divinamente concedida como um co-criador com o universo. Você para de pedir permissão à sua realidade para ter sucesso e começa a dar à sua realidade novas instruções. A mudança de um descritor para um decretador é a transição de um escravo para um soberano. Domine este primeiro princípio, e você terá colocado a alavanca sob o seu mundo, pronto para movê-lo na direção do seu maior bem. Lembre-se sempre do mantra: eu não descrevo a realidade, eu a decreto. Agora, vamos aprofundar, pois mesmo o decreto mais poderoso pode ser neutralizado se não estiver alinhado com o segundo pilar. O segundo segredo está na sabedoria que nos diz: a boca fala do que está cheio o coração. Isto significa que suas palavras decreto devem ser mais do que meras vocalizações. Elas precisam ser a expressão externa de uma convicção interna crescente. A persuasão, seja de si mesmo, dos outros ou do universo, falha espetacularmente quando há uma incongruência entre o que a boca diz e o que o coração acredita. É um conflito de frequências que cancela a transmissão. A fonte do poder duradouro não está na língua, mas no alinhamento entre a língua e o coração. É por isso que as técnicas de persuasão convencionais muitas vezes parecem falsas e manipuladoras. Quando alguém tenta usar palavras de poder ou um roteiro de vendas, mas seu coração está cheio de dúvida sobre seu produto ou de medo da rejeição, as pessoas sentem essa dissonância. Elas podem não saber o porquê conscientemente, mas seu subconsciente detecta a falta de integridade na mensagem. Eles não estão reagindo às palavras, estão reagindo à vibração de incerteza por trás delas. A persuasão mais magnética e eficaz, portanto, emana de um estado de alinhamento total, onde a palavra falada é apenas a ponta do iceberg de uma crença inabalável que reside nas profundezas do seu ser. Isso nos leva a uma verdade inescapável. O primeiro e mais importante ato de persuasão é convencer a si mesmo. Antes de tentar convencer seu chefe a lhe dar um aumento, você deve persuadir seu próprio subconsciente de que você é absolutamente digno e merecedor desse aumento. Antes de convencer um cliente a comprar seu produto, você deve persuadir seu próprio coração do imenso valor que está oferecendo. Toda negociação externa é um reflexo de uma negociação interna que já ocorreu. Se você perde a negociação dentro de si mesmo, já entra na sala tendo entregado a sua força, destinado a aceitar menos do que merece. Aqui, novamente, Napoleon Hill nos fornece a tecnologia precisa para alcançar este alinhamento. Ele instruiu que devemos pegar nosso objetivo principal, nosso decreto, e não apenas repeti-lo, mas escrevê-lo. O ato de escrever transforma um pensamento etéreo em uma forma física. Ele exige clareza e compromisso. Você deve criar uma declaração clara, concisa e positiva do seu objetivo, como se já o tivesse alcançado. Este documento se torna seu contrato sagrado com o universo e, mais importante, com seu eu mais profundo. É o primeiro passo para tornar o invisível visível. Este ato simples de escrita formaliza sua intenção e a tira do reino da fantasia para o reino do projeto. O próximo passo no ritual de Hill é pegar esta declaração escrita e lê-la em voz alta 2 vezes por dia, uma vez ao acordar e uma vez antes de dormir. A lógica por trás disso é de uma profundidade imensa. Ao lê-la pela manhã, você estabelece a frequência dominante para o seu dia, instruindo seu sistema de ativação reticular a procurar por evidências e oportunidades que correspondam a essa realidade. E ao lê-la à noite, você entrega essa instrução à sua mente subconsciente no momento em que ela está mais receptiva, permitindo que ela trabalhe nessa nova realidade durante o sono, resolvendo problemas e alinhando forças em seu nome. Pense em seu subconsciente como um jardim. Durante anos, talvez décadas, as sementes da dúvida, do medo e da autocrítica foram plantadas ali por você e pelos outros, crescendo como ervas daninhas que sufocam seu potencial. O ritual diário de ler sua meta em voz alta é o ato de, deliberadamente, arrancar essas ervas daninhas e plantar, regar e nutrir a semente do seu desejo mais elevado. No início, as ervas daninhas parecerão mais fortes, mas com consistência,
Com a luz da sua atenção e a água da sua emoção, a semente do seu decreto começará a brotar. Suas raízes se aprofundarão e, eventualmente, ela se tornará a planta dominante em seu jardim interno. A aplicação prática para você, hoje, é esta. Pegue um pedaço de papel ou um caderno que você possa dedicar a este propósito sagrado. Não digite. Escreva à mão. Escreva no tempo presente a verdade sobre quem você está se tornando e o que está alcançando. Por exemplo, estou tão feliz e grato agora que minhas palavras têm peso e poder. Eu comunico meu valor com clareza e confiança. E como resultado, minha renda e minha influência aumentaram para valor específico até data específica. Seja específico, seja ousado. Este é o seu novo roteiro. Esta é a nova verdade que você alimentará em sua alma. Ao ler esta declaração, o segredo é não apenas vocalizar as palavras. Você deve gerar o sentimento correspondente. Se sua meta é prosperidade, sinta a segurança e a liberdade que ela traz. Se sua meta é influência, sinta o respeito e a atenção quando você fala. Se sua meta é uma promoção, sinta o orgulho e a satisfação de estar naquela nova posição. A emoção é a cola que fixa a ideia no subconsciente. É a carga elétrica que transforma uma simples frase em uma poderosa autossugestão. Sem emoção, as palavras são apenas som. Com emoção, elas se tornam força criativa. Saiba que a resistência interna é parte do processo. Haverá dias em que ler sua declaração parecerá uma tolice. A voz do cinismo, sua antiga programação, tentará sabotar o ritual. É nesses momentos que sua persistência se torna um ato de fé. Sua decisão de continuar lendo, de continuar sentindo apesar da dúvida, é o que quebra as velhas correntes. Cada repetição é um voto de confiança no universo e em si mesmo. Trate este ritual não como uma tarefa, mas como o ato mais importante do seu dia, o realinhamento da sua alma com o seu destino. Quando seu coração está finalmente convencido, quando a verdade da sua declaração se torna mais real em sua mente do que as sombras do seu mundo exterior, algo mágico acontece. Suas palavras faladas mudam, elas adquirem um peso, uma ressonância, uma convicção inabalável que nenhuma técnica de oratória pode ensinar. Você para de tentar persuadir e simplesmente começa a declarar a verdade como você a conhece, e o mundo, que sempre anseia por certeza, se inclinará para ouvir. Este é o poder do alinhamento. É o segredo da persuasão subconsciente, onde o universo inteiro conspira para validar o que seu coração já aceitou como verdade. Isso nos leva ao terceiro e último nível de maestria, a camada final que une o decreto e o alinhamento em uma força imparável. O terceiro segredo é dominar a frequência da certeza. A verdadeira persuasão não reside no conteúdo das suas palavras, mas na energia que as transporta. É a vibração que emana de você antes mesmo de você abrir a boca. A sabedoria antiga chamava isso de fé, mas não no sentido de esperança cega. A fé, em seu verdadeiro contexto, significa a certeza do que não se vê. É um estado de conhecimento interior tão profundo que a confirmação externa se torna uma mera formalidade. Quando você entra em uma negociação ou em uma conversa importante, operando a partir da frequência da esperança, espero conseguir o que quero, você transmite uma energia de carência que convida à resistência. Quando você opera a partir da frequência da necessidade, eu preciso que isso aconteça. Você entrega todo o seu poder ao outro. Mas quando você aprende a operar a partir da frequência da certeza, a dinâmica de poder se inverte completamente. Você fala não com a intenção de convencer, mas com a calma autoridade de quem já sabe o resultado. Você fala a partir do fim. As pessoas são instintivamente atraídas e influenciadas pela certeza. Em um mundo de incertezas, a pessoa que possui uma convicção calma e inabalável se torna um centro de gravidade. Sua certeza silencia a dúvida na mente dos outros. Eles sentem a sua falta de necessidade, sua ausência de ansiedade, e isso os desarma. Eles se tornam mais receptivos à sua mensagem porque sentem em um nível subconsciente que você está conectado a uma verdade que eles não conseguem ver, mas que desejam sentir. Você não está vendendo uma ideia, está lhes oferecendo o presente da sua clareza e convicção. Este princípio de viver no fim é a aplicação mais elevada da lei. Significa que antes daquela conversa crucial, seu trabalho principal não é ensaiar seus argumentos. Seu trabalho principal é entrar no estado do desejo cumprido, é ensaiar o sentimento da vitória. Você não visualiza o processo da conversa.
Você visualiza o que acontece depois que a conversa foi um sucesso absoluto. Você se transporta para o futuro, para o momento em que já recebeu o sim, já assinou o contrato, já celebrou o resultado, e você ancora essa sensação em seu corpo. Imagine sua mente como um transmissor de rádio. Seu desejo realizado está sendo transmitido em uma frequência específica, a frequência da certeza, da gratidão e do alívio. No entanto, a maioria das pessoas sintoniza seu transmissor na frequência da dúvida, da ansiedade e do medo, que é apenas estática. O exercício de visualizar o resultado como já tendo acontecido é o ato de deliberadamente girar o dial do seu ser. Você se afasta da estática da incerteza e sintoniza-se perfeitamente na frequência clara e nítida do seu desejo já manifesto. Uma vez sintonizado, suas palavras simplesmente se tornam o anúncio do que você já está recebendo. Aqui está uma aplicação prática e transformadora. Antes da sua próxima interação importante, reserve 5 minutos ininterruptos. Feche os olhos, respire fundo. E agora, em sua imaginação, viva a cena que ocorre imediatamente após o seu sucesso total. Não o diálogo, mas a celebração. Talvez seja você em seu carro, ligando para seu cônjuge com a boa notícia. Sinta a alegria em sua voz. Sinta o alívio em seu peito. Talvez seja você olhando para o novo contrato assinado. Sinta a textura do papel. Veja a tinta. Sinta a onda de satisfação e segurança que o invade. Torne essa cena futura tão real, tão sensorial, que seu corpo não saiba a diferença. Permaneça nesse sentimento. Deixe que essa frequência de certeza e gratidão sature cada célula do seu ser. Respire-a, ancore-a. Este é o seu verdadeiro preparo. Agora, quando você entrar na sala ou fizer a ligação, você não está mais indo para a batalha. Você está simplesmente participando de uma formalidade para alinhar o mundo físico com uma realidade que já está consumada no plano da consciência. Sua energia fala antes de você. Ela comunica calma, poder e uma ausência total de necessidade, o que é a postura mais persuasiva que existe. Esta mudança na sua frequência interna altera tudo. Seu tom de voz se torna mais profundo e ressonante. Sua cadência de fala se torna mais lenta e deliberada. Seu contato visual se torna firme e relaxado. Você para de usar uma linguagem hesitante e começa a usar uma linguagem de pressuposição, assumindo o acordo. Você não está mais tentando conseguir algo de alguém. Você está convidando-os a participar de um resultado que já é certo para você. Você se torna um líder de pensamento e sentimento, guiando a interação para sua conclusão inevitável e bem-sucedida. As pessoas ao seu redor podem não entender o que mudou em você, mas sentirão a diferença. Elas sentirão sua presença, sua solidez, sua convicção. A resistência se dissolve porque não há nada contra o que lutar. A necessidade e a pressão desapareceram, substituídas por uma energia de certeza tranquila. Este é o segredo dos grandes líderes, dos mestres negociadores e dos manifestadores conscientes. Eles dominam seu estado interno primeiro, sabendo que o estado externo é apenas um reflexo. Eles falam a partir do fim. Portanto, o cume da maestria da linguagem persuasiva é, paradoxalmente, transcender a própria linguagem. É tornar-se a encarnação viva do seu decreto. É alinhar seu coração com essa verdade tão completamente que a certeza se torna sua frequência natural. E é falar e agir a partir dessa frequência, não como uma técnica, mas como sua expressão autêntica. Suas palavras, então, não são mais ferramentas para tentar mudar a realidade. Elas se tornam simplesmente a confirmação verbal de uma realidade que você já criou por dentro. Esta é a união do poder, do alinhamento e da fé em ação. Imagine com toda a clareza da sua alma como será a sua vida quando você incorporar plenamente este poder. Imagine entrar em qualquer sala, não com a arrogância do ego, mas com a presença silenciosa da autoridade espiritual. Sinta a mudança na atmosfera quando você chega. As pessoas se viram, não por obrigação, mas por um magnetismo inexplicável. Quando você fala, sua voz não é a mais alta, mas é a única que todos ouvem. Cada palavra que você pronuncia aterrissa com peso e significado, cortando o ruído da dúvida e da distração. Não há mais a necessidade de lutar por atenção, de repetir suas ideias, de justificar sua presença. Sua comunicação se torna um ato de criação, onde suas palavras não apenas preenchem o espaço, mas o definem,
moldando a direção da conversa e o resultado da interação de acordo com a sua vontade alinhada. Visualize-se expressando suas ideias com uma calma tão profunda e uma certeza tão serena que as pessoas se inclinam instintivamente para absorver sua sabedoria. As objeções que antes o paralisavam agora se dissolvem antes mesmo de serem totalmente formadas, neutralizadas pela energia da sua convicção. Você se torna um farol de clareza em um mar de confusão. Em negociações, você não barganha, você estabelece o valor. Em liderança, você não comanda, você inspira. Em relacionamentos, você não argumenta, você harmoniza. A frustração de ser invisível é substituída pela alegria de ser uma força para a ordem, a prosperidade e o bem, simplesmente através do poder da sua palavra falada, agora finalmente alinhada com a verdade do seu ser e a força do universo que flui através de você, sem impedimentos. Agora veja como essa transformação interna se reflete no seu mundo material. Imagine abrir sua conta bancária e vê-la começando a espelhar as palavras de abundância que você decreta diariamente. Não como um evento mágico e repentino, mas como um fluxo constante e crescente, um resultado natural da sua nova frequência vibracional. As oportunidades de renda que antes pareciam distantes agora se apresentam a você. As portas que estavam trancadas agora se abrem com facilidade. A segurança financeira que você tanto buscou, através do esforço incessante, agora se solidifica como uma consequência inevitável do seu alinhamento interno. Você finalmente compreende, em um nível celular, que a prosperidade não é algo que se persegue, mas algo que se permite, destravando as comportas com a chave da sua própria língua. Esta visão não é uma fantasia distante ou um sonho inatingível. É o seu direito de nascença. É o potencial que jaz adormecido dentro de você, esperando pelo seu comando para despertar. A distância entre a pessoa que você é hoje e a pessoa poderosa que você acabou de visualizar não é medida em anos de trabalho duro, mas na profundidade de uma única decisão. A decisão de parar de participar da hipnose coletiva, da escassez e da impotência. A decisão de reivindicar a autoridade espiritual que lhe foi concedida. A decisão de mudar sua aliança, abandonando a lealdade às aparências do seu mundo físico para se aliar incondicionalmente à verdade da sua visão interior. A transformação não começa amanhã. Ela começa no momento em que sua intenção se cristaliza. Portanto, esta noite, sua tarefa não é aqui fora, no mundo do ruído e da ação. Sua tarefa é aí dentro, no silêncio sagrado da sua própria alma. A chamada à ação que eu lhe ofereço não é para se inscrever em um canal ou comprar um curso, mas para iniciar um ritual sagrado de autocriação. Você tem o conhecimento, você recebeu a chave. Agora você deve usá-la para destrancar a primeira porta, a porta do seu próprio subconsciente. Este é o trabalho mais importante que você fará, pois é a fundação sobre a qual todos os seus futuros sucessos serão construídos. É um convite não para aprender mais, mas para se tornar mais. É o momento de aplicar a sabedoria recebida. Pegue um pedaço de papel, o instrumento que transforma o invisível em visível, e com a sua própria mão, escreva a verdade sobre quem você foi criado para ser. Descreva no tempo presente o mestre de si mesmo que você está se tornando. Escreva seus decretos de poder, de influência e de prosperidade. Então, vá para um lugar onde não possa ser perturbado. Leia essas palavras em voz alta, não como se estivesse lendo um roteiro, mas como se estivesse proferindo um juramento solene perante o universo. Fale essa verdade para as paredes do seu quarto, para o silêncio da noite. Sinta o poder retornando à sua língua. Sinta a vibração em seu peito. Sinta a antiga força criadora se agitando dentro de você, reconhecendo sua própria voz. Não permita que este seja apenas um momento de inspiração passageira. Faça disto o início de uma nova disciplina, um novo modo de vida. Comece hoje a falar seu novo mundo à existência. Seja o guardião vigilante do portão de sua boca, permitindo que apenas as palavras que constroem, que abençoam e que prosperam saiam dela. Trate cada palavra como uma semente poderosa, porque é exatamente o que ela é. Ao fazer isso, você não estará apenas mudando seus hábitos de fala. Você estará ativamente engajado em uma parceria consciente com o divino, usando o instrumento da criação que lhe foi dado para moldar uma vida que não apenas lhe serve, mas que se torna um testemunho do poder que reside em todos nós. Lembre-se sempre, a cada amanhecer e a cada anoitecer, quando você se olhar no espelho, quando enfrentar um desafio
ou quando celebrar uma vitória, lembre-se da lei fundamental que governa sua realidade. Você não é um mero observador, um repórter passivo das circunstâncias da sua vida. Você é o legislador, a autoridade, o ponto de origem criativo. Coloque a mão sobre o seu coração, respire fundo e declare a verdade que agora o liberta para sempre. Repita-a até que se torne o seu próprio sopro de vida. Eu não descrevo a realidade, eu a decreto.